400 milhões de dólares para um projeto novo do Rian Johnson e o Daniel Craig na Netflix. É um valor absurdo que vai esquentar, é claro, a guerra dos streamings. Antes de mais nada, eu sou Roberto Sadovski e você já mais ou menos sabe como funciona aqui. Aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aproveita e se inscreve no canal do UOL aqui no YouTube. E, é claro, dê um like nesse vídeo aqui se você gostar do que você está ouvindo. Vamos lá. Entre Facas e Segredos, lançado em 2019, foi um thriller, né? Um whodunit, aquele gênero que Agatha Christie popularizou tão bem na sua série de livros. Foi um sucesso moderado em 2019, custou 40 milhões de dólares e faturou um pouco mais de 300 milhões para o estúdio Lionsgate. E, é claro, teve indicações ao Oscar e tal, e deu uma oxigenada num mercado tão saturado justamente por propriedades intelectuais. Eu não esperava, é claro, de forma alguma, que isso levasse a um acordo que fosse mais ou menos, né, pode ser mais, inclusive, de 400 milhões de dólares que a Netflix está pagando para ter direito aos 2 próximos filmes da série, porque, é claro, de repente, como tudo mais, virou uma série. Rolou uma guerra entre os streamings nos bastidores, né, obviamente com a Apple e com a Amazon, e a Netflix saiu na frente, garfando esse novo projeto do Rian Johnson com Daniel Craig. Então, antes de mais nada, eu acho ótimo, tanto para o Rian Johnson quanto para o Daniel Craig, conseguirem fazer com que um filme original, uma história independente, de repente se torne uma nova série, né, uma nova propriedade intelectual para a Netflix. E talvez aí seja o fato que seja um pouquinho preocupante pelo valor absurdo, né, que vai acabar sendo o maior contrato de um streaming já assinado até hoje. Porque quando a gente começa a colocar tanto dinheiro na frente da preocupação criativa, eu começo a ficar temeroso com o futuro do streaming. E eu explico, porque um pouco antes da pandemia até, o cinema, né, o cinema como experiência, ele obviamente tinha espaço para o cinema independente, mas ele sobrevivia mesmo das grandes séries, das grandes propriedades intelectuais, que tinham esses lançamentos globais absurdos. Filmes da Marvel, filmes da DC, Velozes e Furiosos, Minions, Jurassic World, esses filmes grandes que traziam muita atenção. E, de repente, o streaming começou a ser o lugar onde os talentos independentes e também os grandes cineastas que tinham projetos que não eram abraçados por propriedades intelectuais conseguiam levar os seus projetos. Então, filmes mais modestos começaram a dar volume, principalmente para o catálogo da Netflix e também, numa escala menor, para a Apple e para a Amazon. E eu achava que era um equilíbrio muito legal, principalmente a gente vendo que com o fim da pandemia e a vontade que todo mundo vai ter de sair de casa e de ir ao cinema, acho que esses espetáculos globais vão ser os filmes que vão de fato levar o público de volta para os cinemas. E o streaming acabou virando a casa dos projetos um pouco mais modestos. A gente vê entre os indicados ao Oscar esse ano, né, muitos filmes da Netflix e da Amazon. A gente vê O Som do Silêncio e Mank e O Sete de Chicago. São filmes feitos para o streaming e que de repente conseguiram uma plateia global e simultânea sem precisar passar por todas as etapas do cinema, até para poder reverter em lucro para os seus produtores. Quando um filme que, em teoria, seria mais modesto, tem um acordo fechado a 400 milhões de dólares, eu começo a achar que essa dinheirama vai precisar de um retorno. E esse retorno vai vir com nomes maiores e com diretores mais festejados. E eu temo pelo espaço do cinema independente no meio dessa guerra de streamings. Mesmo que Entre Facas e Segredos tenha sido um projeto completamente independente, mesmo sendo bancado por um estúdio independente e lançado pela Lionsgate, é um filme que a sua propriedade é do Rian Johnson e do seu parceiro, o produtor Ram Bergman. Então, eles iam negociar cada novo filme individualmente com o estúdio que quisesse bancar a coisa. De repente, os 3 streamings se interessaram pelo projeto e acabou saindo essa dinheirama toda da Netflix. E é curioso que o Daniel Craig entrou no projeto meio que por causa do Danny Boyle, que o Danny Boyle ia dirigir
o 25º James Bond, né, o último 007 que está adiado eternamente, o Sem Tempo para Morrer. Quando Danny Boyle saiu do filme e antes do Cary Fukunaga entrar em jogo, o Daniel Craig meio que ficou com um tempinho de folga e foi onde o Rian Johnson conseguiu encaixar o Daniel Craig para ser o protagonista do seu Knives Out, né, do seu Entre Facas e Segredos. E de repente virou uma nova marca e uma nova série que vai ser agora explorada direto em streaming, com um novo filme começando a ser rodado em junho na Grécia, né? O elenco, claro, vai ser completamente diferente, tirando o Daniel Craig, que repete o papel do Benoit Blanc. Vai ser um novo mistério com novas pessoas, então a gente não vai ter mais a Ana de Armas, o Chris Evans, a Jamie Lee Curtis, o Don Johnson, o que é uma pena, mas eu acho muito legal a gente ver séries novas nascendo em coisas que são exclusivas para o cinema. A preocupação é essa mentalidade de quanto mais dinheiro jogado em cima, melhor. Isso acontecia no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, e a década inteira, quando os astros começaram a ter muito poder com negociações implacáveis de seus agentes com os estúdios. Começando com Bruce Willis, com Duro de Matar, e Sylvester Stallone com Falcão, o Campeão dos Campeões. Ambos receberam 5 milhões de dólares, que era um valor absurdo e inédito na época. Schwarzenegger, Ed Murphy, Jim Carrey, cada novo astro foi aumentando o seu cachê. John Travolta depois de Pulp Fiction, e os filmes ficaram definidos pelo valor que eles pagavam aos astros, né? Então, essa mentalidade acabou se transformando em algo que, se o filme tem um problema, joga mais dinheiro em cima que vai se resolver. O Último Grande Herói, do Schwarzenegger, foi meio assim. Tinha problema no roteiro, paga 1 milhão para o roteirista que ele vai resolver. Não resolveu? Paga outro 1 milhão para outro roteirista que ele vai resolver. Não resolveu ainda? Paga mais milhões para o marketing que ele vai resolver. Então, essa mentalidade de dinheiro se sobrepondo à criatividade, e a criatividade é o que eu acreditava que os serviços de streaming seriam muito mais proeminentes, começa a me deixar um pouco ressabiado com esses 400 milhões de dólares das continuações de Entre Facas e Segredos. Mesmo assim, fico feliz de novo pelo Rian Johnson e pelo Daniel Craig, porque eu adoro Entre Facas e Segredos, acho um filmaço, acho um whodunit na tradição que o cinema poderia, né, trazer mais, e eu acho que é uma boa notícia para quem torceu o nariz por Star Wars: O Último Jedi, né, que é o filme da saga que o Rian Johnson escreveu e dirigiu. Eu acho o melhor desses novos Star Wars da saga Skywalker, mas tem muitos fãs de Star Wars que detestam Os Últimos Jedi. Acredito que com esse acordo e com esse compromisso com a Netflix, a tal trilogia que o Rian Johnson iria produzir vai voltar para a gaveta, e sabe-se lá um dia se vai sair. A não ser que a Disney Plus pague 400 milhões de dólares para o Rian Johnson. Eu sou Roberto Sadowski, semana que vem tem mais. Uau!